Uma mensagem para batizados. J.C. Riley, 1816 a 1900, com introdução e adaptações de M. Farias. Pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Lucas 14, 28. Nunca o brasileiro esteve tão endividado. A declaração não é minha, mas do Banco Central. São 60 milhões de pessoas com contas atrasadas, sendo que, em média, cada um tem 4 parcelas vencidas. Dentro desse cenário aparece Richard Thaler, um economista norte-americano de 72 anos, que ganha destaque ao receber o Nobel de Economia por ter desenvolvido a teoria da contabilidade mental, segundo a qual o motivo das dívidas é porque as pessoas simplificam a tomada de decisões financeiras criando contas separadas em suas mentes, enfocando o impacto de cada decisão individual e não o seu efeito geral. Essa é a razão pela qual temos uma dívida tão grande, especialmente no cartão de crédito. Essa é a razão pela qual temos tantas casas inacabadas e tantas pessoas com parcelas atrasadas. Cálculo errado. Jesus deixou claro que devemos calcular nossa decisão de segui-lo. Mateus 8, 19 e 20. Mas poucos entram no caminho estreito se perguntando: quanto me custará ser um cristão verdadeiro? Quanto me custará ser um santo? E exatamente por não cogitarem sobre essa questão, muitos acabam abandonando o caminho. Em João 6,60 está registrado o primeiro exemplo desse grupo de cristãos que apostataram. Veja o verso 66. Sempre quando eu vou fazer um negócio, eu foco no que vou ganhar. Mas minha esposa sempre diz: você tem que pensar no que você vai perder. E muitos apostatam, pois no início da jornada cristã só analisam o que vão ganhar. E quando o trajeto exige mais, eles recuam. A apostasia, ela encontra guarida no coração dos crentes que vivem as verdades do Evangelho de forma seletiva. São extremamente zelosos em alguns pontos e completamente descuidados em outros. Podem ser fiéis no trabalho missionário, mas não são fiéis nos dízimos e ofertas. Outros são fiéis nos dízimos e ofertas, mas poucos se importam com a sua língua. Outros são cuidadosos com a língua, mas são completamente relaxados com a sua sexualidade. Outros são puros em sua sexualidade, mas são rancorosos, guardando mágoas por meses e anos a fio. Esses crentes que não permitem que o Espírito Santo afete a área mais doente de sua vida estão em risco. E o perigo é que se você permitir que um único pecado reine absoluto em seu coração, por menor que seja, por inofensivo que pareça ser, logo ele causará metástase, afetando todas as áreas da sua vida, e logo você se unirá àqueles que, assim como você, não permitiram que o médico celestial extirpasse esse pequeno tumor, que aos poucos ganha volume, peso e força. Agora eu vou me deter em mostrar o quanto custa ser um santo. Antes de tudo, ser um crente lhe custará a sua justiça própria. Você terá que contentar-se em ir para o céu como um pobre pecador, salvo exclusivamente pela graça divina, devendo tudo aos méritos do Senhor Jesus. Em segundo lugar, você terá que desistir de seus pecados. Deverá abandonar cada ato e prática errada aos olhos de Deus. Terá que lutar contra suas tendências pecaminosas, crucificando-se e esforçando-se até o último dia de sua vida para mantê-la sob controle. Não haverá um minuto de trégua contra o seu pecado. Você terá que considerar todos os seus pecados como inimigos mortais, odiando cada caminho de iniquidade, sem se importar se são pequenos ou grandes, rejeitados ou aceitos pela sociedade. Haverão dias em que esses pecados irão derrotá-lo, mas você deverá estar decidido a fazer guerra contra eles até seu último suspiro. Em Gênesis 4:7, Deus disse a Caim: o seu pecado será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Geralmente os nossos pecados são tão queridos por nós como se fossem os nossos filhos. Nós os amamos, abraçamos-nos, apegamos-nos a eles e deleitamos-nos neles. Romper com eles é algo tão difícil quanto arrancar o próprio olho
ou arrancar a mão, não é? Mas se o crente e Deus tiverem que ser amigos, o crente e o pecado têm que estar em luta. Cristo está disposto a acolher qualquer pecador, mas ele não receberá alguém que não se dispõe a separar dos seus pecados. Ser um cristão lhe custará o seu amor ao lazer. O crente verdadeiro está preocupado em ter uma carreira frutífera em direção ao céu. E para isso ele terá que vigiar todos os dias montando guarda, como um soldado em território inimigo. Terá que cuidar de sua conduta a cada hora do dia, em toda e qualquer companhia, em todo e qualquer lugar, em público ou em lugares privados, entre estranhos e entre familiares. Terá que tomar cuidado com o seu tempo, com a sua língua, com o seu temperamento, seus pensamentos, sua imaginação, seus motivos e sua conduta em relação em cada ponto da vida. Terá que mostrar-se diligente quanto às suas orações, sua leitura da Bíblia, sua fidelidade nos dízimos e ofertas, no trabalho missionário. E ao atender tudo isso, ainda assim ele estará muito longe da perfeição, mas estará agradando a Deus. Nenhuma alma pode obter vantagem sem sofrimentos. Cada crente tem a medida exata que busca do Espírito Santo. Ser um santo também lhe custará abrir mão do ressentimento. Nós temos o direito de nos sentirmos e ressentirmos quantas vezes quisermos das ofensas, insultos, calúnias, injúrias, faltas, traições, falsidades, deslealdades, infidelidades que sofremos dos próximos ou distantes. Mas se realmente abraçamos o Evangelho, vamos vivê-lo, não de boca ou de palavra, mas de fato e de verdade. É incrível como alguns professos cristãos ressuscitam com tanta facilidade as faltas outrora dirigidas a eles, mas esquecem-se tão facilmente dos próprios erros e quão ofensivos eles são aos corações dos outros. Pensam que as faltas dos outros são sempre maiores do que as suas, só porque são diferentes. Se alguém abriu uma ferida em você um dia, essa pessoa foi responsável pela dor que ela gerou naquele dia. Mas se meses e anos se passam e a dor continua, é porque você está descascando a sua ferida, impedindo-a de cicatrizar. E certamente você, e não a outra pessoa, é culpada da dor que você sente hoje. Se em algum momento você pensar que é difícil perdoar as ofensas de alguém contra você, e eu acredito que algumas são, lembre-se que Jesus nunca pede para você perdoar mais alguém do que ele já lhe tem perdoado. Ser um santo lhe custará manter sob controle o seu temperamento. Ser santo custará manter a sua índole sob domínio. Seu gênio tem que ser adestrado. Se um leão pode ser domesticado, você também pode. Sua genética ou educação não podem jamais servirem de desculpas para você permanecer no erro. Portanto, ser um santo lhe custará manter sua língua dentro da boca e seus pulsos no bolso. Por fim, ser um santo lhe custará a aprovação do mundo. Se o indivíduo deseja ser um crente que agrada a Deus, terá que contentar-se em ser mal acolhido pelos homens. Não deverá considerar estranho ser zombado, ridicularizado, caluniado, perseguido e até odiado. As portas de alguns trabalhos se fecharão e algumas oportunidades estarão seladas pelo simples fato de você obedecer um único mandamento da lei de Deus. Eu sei que essa lista é pesada, mas há algum item que pode ser removido? Se um navio corre risco de naufragar por conta de sua carga, ou um avião corre risco de cair pela mesma razão, ninguém considera sua carga valiosa, por mais preciosa que ela seja. Quando um membro do corpo chega a gangrenar, um homem submete-se à amputação, desde que a sua vida seja salva. Assim, qualquer crente precisa estar disposto a desistir de qualquer coisa que se interpõe entre ele e o céu. Um cristianismo vulgar, destituído de cruz, de exercício do perdão, do domínio próprio, da fidelidade, da pureza sexual, mostrará ser um cristianismo barato, que não pode obter a coroa da vida.
Há inimigos que precisam ser vencidos, batalhas que precisam ser travadas, sacrifícios que devem ser feitos, uma cruz que deve ser carregada, uma carreira que tem que ser corrida, um Egito que precisa ser deixado para trás e um deserto que deve ser atravessado. A vida cristã não é como um homem que se assenta num sofá dentro de um elevador sendo levitado para o céu. Antes é como uma guerra, cujo maior inimigo não é o diabo ou o mundo, mas o eu. Mas agora eu quero falar a respeito daquilo que você tem a ganhar caso decida ser um cristão verdadeiro. É possível que você perca certos valores, mas ganhará um cômodo na casa de Deus. João 14:2. Talvez você seja desaprovado por algumas pessoas, mas receberá a aprovação de Deus. 1 Coríntios 4:5. Homens falíveis, cegos e errados podem desprezar você, mas um Deus santo, perfeito e poderoso vai aplaudi-lo. Você ganhará instantaneamente um anjo caído como seu inimigo, mas ganhará Cristo como seu amigo. João 15:15. Agora você vai entrar em uma guerra contra o mundo, os demônios e contra você mesmo, sem ter um segundo de trégua, mas o seu futuro é um tempo de descanso e refrigério. 2 Coríntios 4:17-18. Você vai perder os prazeres do mundo, mas vai ganhar uma paz que o mundo não conhece. João 14:17-27. Vai pagar um alto preço para manter uma rotina ao lado de Deus por meio de orações, leitura da Bíblia, autoexame e arrependimento. Mas tudo isso é nada comparado à ira vindoura entesourada para os impenitentes. Um único dia no inferno será pior que uma vida inteira carregando uma cruz. Lembre que uma religião que nada custa, nada vale. Se sua religião não lhe custa tempo, nem cuidado, nem dores, nem leituras, nem orações, nem abnegação, nem preocupação, nem autonegação, nem conflitos, nem trabalho, nem labor de qualquer espécie, não está lhe custando nada. Uma religião assim não é uma religião salvadora. Nunca poderá lhe conferir paz enquanto viver ou esperança quando morrer. Ela não conseguirá sustentá-lo no dia da aflição e nem confortá-lo na hora da morte. Desperte, antes que seja tarde demais. Medite como o Filho de Deus deixou o céu a fim de tornar-se homem, como sofreu na cruz, como foi depositado no sepulcro, tudo a fim de pagar sua dívida diante de Deus, realizando a completa redenção. Ah, homem preguiçoso, será que tudo se reduzirá a isso? Você perderá o céu somente por não querer preocupar-se? Você realmente está resolvido a naufragar para sempre, simplesmente porque não gosta de fazer qualquer esforço? Longe de nós um pensamento tão indigno e covarde. Levante-se, diga a você mesmo: não importa qual venha a ser o custo, esforçar-me-ei por entrar pela porta estreita. Fique no aguardo da morte, do julgamento e da eternidade com anelo no coração. Realmente custa algo ser cristão, mas você pode ter a certeza que vale a pena. Mudar é ruim, mas não mudar é pior. A transformação é algo incômodo, mas a estagnação ela é mortal. E caso você decida entrar no caminho estreito depois de calcular o preço, saiba que haverão momentos difíceis. Momentos em que você estará prestes a desistir. Seus inimigos parecerão tanto, seus pecados tão fortes, os amigos tão poucos e o caminho tão íngreme e estreito, que você não terá forças. A despeito disso, levante-se e prossiga. Por quê? Porque o tempo é curtíssimo. Mais alguns anos de vigilância e oração. Mais algumas sacudidas no mar revolto desse mundo. Mais alguns verões causticantes e invernos cruéis. Mais algumas mortes e tribulações. E tudo isso estará terminado. Logo, teremos combatido nossa última batalha e não mais precisaremos combater outra. Quando virmos Jesus, ficaremos maravilhados por darmos importância exagerada à cruz que carregamos. Lembre, é melhor ir tropeçando para o céu do que ir correndo para o inferno.